Uma das coisas, teve alguns momentos aqui na comunidade que muito me alegraram estudando a palavra. Dentre tantos, um deles foi quando nós estudamos Romanos, e como foi tão bom para mim, assim, uma alegria poder. Foram 2 anos, né, estudando expositivamente Romanos, mas como foi bom ler, reler, meditar, ou ler irmãos, ouvir irmãos sobre aquela carta que, para mim, é a mais importante da Escritura. E um outro é esse de meditar na confissão, não na confissão feita por homens, mas no que a palavra de Deus direcionou aqueles homens a elaborar essa confissão. E tem sido tão bom estar lendo e ouvindo, os irmãos têm trazido também esses fundamentos da verdadeira e genuína fé em Cristo. Domingo eu estava de férias com a família, nós ficamos uma semana numa praia. Na segunda-feira, quando nós estávamos vindo, as crianças queriam pegar conchinha e eu fiquei, aí o Davi estava dormindo no carro e eu fiquei lá esperando e graças ao Senhor, providência divina, eu parei num lugar lá que tinha internet grátis, Wi-Fi, e aí eu fui ouvir, falei, o que o Danilo falou lá ontem de manhã, né? E graças ao Senhor, Ele tratou do pacto da graça, fui muito edificado. Depois, isso foi na segunda, domingo à noite, nós estávamos lá lanchando, ouvindo o reverendo Flávio Scanavês, que tratou de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Fiquei muito contente, graças ao Senhor, fui edificado nas 2 ministrações. E como é bom a gente poder estar, pela graça, é só pela graça de Deus, né, Flávio? Está caminhando só na Escritura e na centralidade de Cristo. Hoje nós vamos ver, e eu havia colocado o Evangelho da Graça, o título, o que cremos sobre o pacto de Deus, que é um dos capítulos da confissão, mas depois, meditando e lendo, eu coloquei um título, Quando Deus elaborou o Evangelho da Graça, que nós vamos ver, que nós não entendemos, mas a Bíblia mostra. Nós vamos ver que este pacto da graça que o Danilo tratou no último domingo, ele é apresentado na Escritura, mas ele se concretiza em Cristo, na cruz, no Evangelho, e é o que nós vamos ver. Mas o que falou comigo e me deixou maravilhado é quando Deus elaborou esse plano. Às vezes parece, para alguns, inclusive evangélicos, parece que Deus criou e aí não deu certo e agora Ele preparou uma segunda alternativa. Nós vamos ver que não, que este pacto ou aliança, são sinônimos as palavras, foi preparado por Deus faz bastante tempo. Para nós nos localizarmos, vamos voltar lá, eu vou ler aquele primeiro parágrafo que o Danilo trouxe, e então nós retomamos a partir dali. Diz assim: tendo o homem trazido sobre si mesmo a maldição da lei por causa de sua queda no pecado, o Senhor teve por bem estabelecer o pacto da graça. Nesse pacto, Deus oferece gratuitamente a pecadores vida e salvação por Jesus Cristo, requerendo-lhes fé nele e em Cristo, para que sejam salvos, e prometendo dar o Espírito Santo a todos os que estão destinados para a vida eterna, para lhes dar a vontade e a capacidade para crerem. Uma das coisas que o Danilo trouxe foi que nós não sabemos receber a graça. Nós não sabemos receber graça. A gente quer sempre, de alguma forma, retribuir. E se houver alguma retribuição, a graça já não é graça. Se houver alguma forma de pagar pela graça, ela não é graça. E essa graça, ela se estende, e nós, diferentemente de muitos evangélicos,
recentemente um famoso pastor pentecostal, criticando a soberania de Deus, dizendo que a compreensão da soberania de Deus que nós temos anula a graça de Deus, e é exatamente o contrário. Nós cremos que, e a Bíblia é absolutamente clara, em dizer que não somente a regeneração é de graça, mas a fé para crer na regeneração é de graça. Então, quem anula certo aspecto da graça? Os que dizem que a fé é minha, ou os que dizem que a fé que eu creio, que eu recebi para crer no Evangelho, foi dada pela graça de Deus? Quem está anulando a graça? É uma pergunta para nós fazermos. Não, a soberania de Deus não anula a sua graça, pelo contrário, Deus concede a graça em Cristo e concede de graça a fé para crer em Cristo. Por isso que é um dos pilares que esse pastor professa crer, só a graça. Mas às vezes nós confundimos. A diferença crucial entre aqueles que creem na graça soberana de Deus e naqueles que creem que nós participamos com a fé é a compreensão do quanto o pecado afetou o homem. Quanto ele afetou? 100% ou 99,9%? Porque se for 99,9%, tem 0,01% meu. Nós cremos que o pecado, quando o homem pecou, esse pecado afetou de tal maneira o ser humano que ele, a partir da entrada, nunca mais, de nenhuma forma, buscaria Deus. Ele não teria desejo por Deus, ele não ia querer as coisas de Deus, ele ia querer entrar e se chafurdar no pecado, que é o retrato da humanidade. As Escrituras, elas são claras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, em afirmar que o ser humano foi totalmente maculado pelo pecado no seu relacionamento com Deus. Nós ainda trazemos, sim, a imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, nós, ainda que de maneira imperfeita e muitas vezes interesseira, nós amamos. Nós ainda temos um certo senso de justiça, nós temos vontade, fazemos escolhas. Isso são características pessoais e são reflexos da imagem de Deus em nós. Mas no quesito relacionamento com Deus, aquele momento rompeu totalmente, foi rompido. O homem não mais busca a Deus, ele não quer a Deus. Então isso, a compreensão, irmãos, isso é fundamental. Qual a extensão do pecado no ser humano? Se nós entendermos que ele atingiu totalmente o homem, então nós não vamos ter nenhum problema em entender que a fé para crer tem que ser dada por Deus, caso contrário, ninguém vai crer. Por isso, então, é que nós cremos que a graça, ela é maravilhosa, ela é superabundante, porque é tudo pela graça de Deus. Deus precisa, e aí entenda, precisa, nós vamos dizer que ele não precisava fazer nada, mas se ele não fizer tudo por sua graça para salvar o homem nunca vai querer ser salvo. Eu queria que você considerasse na sua vida, se você crê hoje no Evangelho, quanto você buscava a Deus antes de crer. Olha, eu vejo meu filho hoje, Davi, 2 anos, como ele tem um desejo de obedecer a Deus. Como ele tem uma propensão para fazer o que é certo. Exatamente o contrário. Filho de pastor ainda. Esse agravante ainda. Mas então nós vamos continuar a partir dos próximos, eu fiz uma pequena divisão em parágrafos para nós então tentarmos compreender melhor a extensão e a manifestação desse pacto da graça. Quando que ela ocorreu? Quando Deus elaborou esse plano da redenção. Diz assim: este pacto está revelado no Evangelho,
Primeiramente, na promessa feita a Adão de salvação pelo descendente da mulher. Depois, por etapas sucessivas, até que sua plena revelação fosse manifestada no Novo Testamento. O pacto está firmado, o pacto ou aliança, a gente pode ter as duas palavras, está fundamentado na eterna aliança ou pacto que havia entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. É somente pela graça deste pacto que os descendentes de Adão, que são salvos, obtêm vida e uma bendita imortalidade. Porque há uma maldita imortalidade. Aqueles que não creem no Senhor vão viver eternamente, mas condenados. Pois o homem é agora totalmente incapaz de ser aceito diante de Deus nos mesmos termos em que Adão vivia em seu estado de inocência. Por quê? Nós, diferentemente de Adão, não fomos criados sem pecado. Nós já nascemos em pecado. Não dá para voltar naquele estado a partir da entrada do pecado. Vejamos então as bases bíblicas para esta afirmação. Este pacto está revelado no Evangelho, primeiramente na promessa feita a Adão de salvação pelo descendente da mulher. Onde está isso na Escritura? O primeiro casal criado, mesmo, a gente não tem a menor ideia do que isso significa, mesmo tendo tudo que eles precisavam, eles tinham, sem nenhuma expressão de mal, de pecado, a gente não faz a menor ideia do que isso significa. E ainda além disso, eles tinham um relacionamento com Deus. De alguma forma, a Bíblia não diz, mas nós compreendemos que Deus se manifestava e eles se relacionavam com o dia, na viração do dia ou no fim da tarde. Isso nos indica que todo dia eles tinham contato com Deus. Tendo tudo isso, eles decidiram, por livre e espontânea vontade, e aí sim o livre-arbítrio, eles podiam obedecer ou não obedecer, eles decidiram desobedecer a Deus. Deus havia alertado que se eles assim fizessem, eles morreriam. Gênesis 2,17 diz isso. Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, façam tudo, como de todas, menos dessa, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E como Deus não é homem que mente, que diz que vai fazer e não faz, o que Deus disse aconteceu. Ali houve a morte espiritual. No dia que você comer, você vai morrer, e ele morre espiritualmente. Daí Paulo vai dizer, milênios depois, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então ele está morto espiritualmente, e por consequência da morte espiritual, ele vai morrer fisicamente. Por isso que nós morremos. Por isso que o homem morre, o ser humano morre. Ele já nasce morto espiritual e morre fisicamente, porque um dia o pecado entrou na humanidade. Deus, naquele momento, poderia ter algumas alternativas que a gente pode pensar. Acabado com tudo ali. Extinto a humanidade. Pecou, morre fisicamente, acabou, não tem descendente. Nós estamos falando de Deus, irmãos. Deus faz tudo para a sua glória, Ele faz quando Ele quer, porque Ele quer. Então Ele poderia, mas Ele não fez isso. Ou Ele poderia ter deixado, Gênesis, isso é um texto impressionante, Gênesis 3:22, que Deus tira Adão e Eva do jardim para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem para sempre. Era possível então que no pecado eles comessem da árvore e aí eles viveriam eternamente no pecado. O texto diz que para que eles não comessem da árvore, Deus tira então eles do jardim do Éden. E Deus poderia ter permitido isso, mas Ele não faz. O que Deus faz? Exclusivamente por sua graça e misericórdia, logo depois da queda, Deus anuncia o Evangelho. É fascinante nós pensarmos isso, porque se nós não tivermos essa percepção, parece assim, nós vamos, mas olha, Deus deu lei, deu os mandamentos, deu juízes, deu os profetas, e não foi dando nada certo até que veio Jesus. Não,
Entrou o pecado, a solução é Jesus. Isso é fundamental para que nós entendamos de onde está essa promessa. Deus já estabelece, logo após a queda, um único meio de salvação. Gênesis capítulo 3, versículo 15. É um texto que, se você não está familiarizado, você não consegue ver evangelho. Mas ele é tudo sobre o evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que está acontecendo aqui? Deus havia criado o homem, ordenado, ele desobedeceu, ele e a mulher, eles desobedeceram por influência de Satanás, que se manifesta em uma serpente. Por isso que a Bíblia chama Satanás a antiga serpente. E aí então, Deus está falando com Satanás aqui. Esse versículo ele é conhecido como proto-evangelho, ou a primeira menção do evangelho na Bíblia. Agora, é interessante, alguns irmãos pensam que a primeira manifestação do evangelho antes disso, é quando Deus, o homem e a mulher pecaram, se esconderam, se vestiram com folhas, e Deus então sacrifica um animal e os cobre, apontando já para Cristo. Quer dizer, é tudo apontando sempre para Cristo. É só não ver quem não quer? Não, só não vê quem não tem condição para ver quando o Espírito Santo dá. E aí então, nós sabemos disso aqui porque nós temos hoje toda a revelação progressiva de Deus nas Escrituras. Imagina se nós não tivéssemos isso, nós não entenderíamos esse texto. O que ele significa? Deus está dizendo a Satanás, ele está falando para Satanás: Satanás, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, Satanás, e o descendente da mulher. Tu, Satanás, vai ferir o calcanhar do descendente, mas ele vai ferir a sua cabeça. É uma linguagem, obviamente, metafórica, mas que aponta para uma realidade clara. E aqui é importante nós entendermos, primeiro, que católicos romanos querem enfatizar, mais uma vez, que ele está falando de Maria aqui. É claro que o descendente, que é Cristo, veio de Maria. Mas ele vem, o importante é de uma mulher, porque Jesus não tem um pai humano, não tem um pai homem. Por isso ele não nasce, ele nasce sem pecado, diferentemente de Maria. Maria não foi escolhida porque ela fosse uma mulher sem pecado, não, ela era alguém que cria no Senhor, temente, era bem-aventurada por ter recebido a Cristo, mas ela havia nascido sem pecado. O ponto é que da mulher viria o Cristo. O Cristo, a palavra Cristo no grego é Messias, o Messias do Velho Testamento, ou ungido do Velho Testamento. Quando você vê a palavra ungido, Messias, ou especialmente ungido no Velho Testamento, está falando traduzindo para o grego, porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico, é Christos, que é Cristo, o Messias, Jesus. Olha que maravilha, Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo explica essa profecia feita milênios depois. Eu nunca tinha me atentado a esse texto. Por que Paulo coloca essa expressão aqui? Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ele, o descendente da mulher. Paulo está interpretando, ele pode interpretar porque ele escreve inspirado pelo Espírito, ele está falando então desse descendente. O que é essa inimizade que o texto mostra? Essa inimizade entre a descendência de Satanás e o seu descendente. Quem são os descendentes de Satanás? Todo aquele que nasce em pecado, nós. Até que nós cremos no descendente.
todo ser humano nasce espiritualmente morto, filho da ira, filho do diabo. Até o momento que crê em Cristo, a partir de Cristo passa então a ser filho de Deus. Então, há um embate entre os filhos das trevas e os filhos da luz, e esse embate quanto tempo dura? Desde sempre, desde que o pecado entrou. O seu descendente, o descendente da mulher, é Cristo. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que isso diz? Isso aponta para a cruz de Cristo. Lá na cruz, Satanás achou que tinha vencido. A ferida é no calcanhar. Mas Jesus morre por pecadores. Se ele não morresse, não salvaria. E não somente isso, ele ressuscita para dar uma nova vida. Então a vitória de Cristo é o esmagar a cabeça da serpente. No filme, que é maravilhoso, apesar de algumas ressalvas no Paixão de Cristo, não sei se vocês lembram, quando Jesus está ali orando no Getsemane, é muito legal aquela imagem, e tem com certeza associação com isso aqui. A serpente, o diabo está ali, porque Jesus está orando e derrama sangue no seu suor de sofrimento, e aí depois ele terminar e orar, ele vai para a cruz, a serpente vai andando, ele pisa na cabeça da serpente. Essa é uma expressão da Escritura. Então, Jesus feriu a cabeça da serpente. Talvez o diabo, primeiro que o diabo não sabe o que vai acontecer. O diabo não sabe o que vai acontecer no futuro, ele não tem esse poder, só Deus tem. Talvez ele estivesse achando que ali ele estava vencendo, e na realidade ele estava sendo derrotado. E aqui, irmãos, isso é muito importante que nós consideremos. Vejamos o contexto disso aqui. Aqui são os dois primeiros seres humanos sobre a Terra. Não existe evolução, né? Então não existia nada antes. Todos os demais seres humanos descendem de Adão e Eva. Todos nós trazemos o pecado em suas naturezas, nascemos em pecado. Agora, o que é importante? Irmãos, imediatamente após o pecado entrar, antes que houvesse qualquer crença ou religião ou prática religiosa, Deus já define a única ação que trata do pecado. Mas é aquela religião de tanto, e a religião de milênios que nem tinha contato com Israel. Deus já estabeleceu um único meio para a salvação do pecado quando ele entra. Você consegue entender isso? Entende a dimensão para isso? Aí então, aquela famosa pergunta, mas e quem nunca ouviu falar do Evangelho? Deus estabeleceu que o único meio que uma pessoa possa ser salva é pelo Evangelho. Quem nunca ouviu, precisa ouvir. E como é que isso faz? Deus manda as pessoas. Mas Deus é soberano e governa. E isso não isenta as pessoas. É inocente, o indígena nunca ouviu, inocente. Ele não é inocente. Ele sabe que Deus existe, ele sabe que não é inocente, e ele sabe que um dia ele vai ter que prestar conta da vida dele. E Deus estabeleceu no início, só o Evangelho pode tratar com pecado. E tem pastores hoje dizendo que não, que as pessoas que não, depende de como elas viveram, elas vão ser salvas. É impossível, de acordo com a Escritura, em toda ela, mas no começo nós já estamos lendo aqui. Nós vimos então que a promessa, a primeira do Evangelho, está aqui nesse texto. Aí então a confissão continua. Primeiro então Deus mostra lá em Gênesis 3,15, depois, por etapas sucessivas, até que a sua plena revelação foi manifestada no Novo Testamento. Então houve um anúncio do Evangelho ali. Então foi só que... Irmãos, todo o Antigo Testamento está cheio do Evangelho. Todo o Antigo Testamento, todos os livros do Antigo Testamento anunciam o Evangelho. Às vezes de forma clara, às vezes não tão, mas o anúncio do Evangelho está ali. E foi feito esse anúncio antes
logo depois do pecado, o Evangelho. Isso significa que Deus não vai adiantar nada, nenhuma religião vai poder fazer nada para tratar de salvar ninguém, só o Evangelho, desde o início. E aqui, irmãos, como é importante nós meditarmos, lermos a Escritura, toda a Escritura. Eu não gosto de ler o Velho Testamento, porque eu não entendo. Mas Velho Testamento, o Antigo Testamento é palavra de Deus. E é importante que nós meditemos no texto. A Bíblia tem uma mensagem central, o Evangelho, do início ao fim. Isso não é discurso de evangélicos, isso não é discurso contra os judeus. É que os judeus que não têm revelação não veem, mas o Evangelho está no Antigo Testamento. Então hoje eu bato no peito porque eu posso ver. Eu só vejo por quê? Pela graça de Deus que me deu condição de ver. Só tem uma mensagem. O pacto, a aliança de Deus está revelada no Evangelho, na promessa feita a Adão de salvação pelo descendente da mulher, e depois onde? Em tudo quanto é lugar. O Evangelho foi anunciado de diversas formas, de muitas maneiras, né, Flávio? Lembra desse texto de Hebreus? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Do que o escritor aos Hebreus, porque o autor é Deus, o escritor aos Hebreus está falando aqui. Hebreus 1, 1. A primeira parte eu quero deixar a segunda para um pouquinho à frente. Olha o que diz o texto. Havendo Deus falado, Deus falou então, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. O que esse texto está dizendo? Bom, que Deus falou, Deus se revelou. Na história do homem, Deus falou ou se manifestou, de várias maneiras. O que ele quer dizer com isso? Pessoalmente. Deus falou pessoalmente, se manifestou. Não teve gente que, ainda que não nós consigamos entender, viu a face de Deus no Velho Testamento? Deus se revelou por sinais. Será que tem sinais no Velho Testamento? Deus se revelou por milagres, por teofanias, manifestações de Deus. Deus se revelou por profecias. Deus se revelou pela lei, salmos e as profecias escritas por todo o Antigo Testamento. Será que Deus falou de várias maneiras? Sim. Ele falou pelos pais. Quem são os pais? Os patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. Será que Deus falou com eles? Sim ou não? Deus falou pelos profetas. Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, Daniel, João Batista. Deus falou ou não? Muitas vezes ou não? Diversas formas, sim ou não? Falou o quê? O Evangelho. O Evangelho. Havia só uma mensagem. E Jesus vai dizer isso, João capítulo 5, versículos 39 e 40. Irmãos, entenda que Jesus está dizendo isso agora, num momento em que não havia nada do Novo Testamento escrito. O primeiro escrito do Novo Testamento, depois que Jesus disse isso aqui, vai acontecer 40 anos depois. Agora, olha o que ele está falando para os religiosos, os judeus. Vocês examinam as Escrituras, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Está certo? Isso está, a vida eterna está na Escritura. E aí ele diz, e são elas mesmas que testificam de mim. Elas quem? Todo o Antigo Testamento testifica de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Todo o Antigo Testamento, a Tanakh, que a Torá é a lei, a Tanakh é o Velho Testamento, que os judeus usam, que nós chamamos de Antigo Testamento. Tudo aquilo ali testifica de Cristo. Mas eles não querem, eles não queriam. Já pensou nisso, irmãos? E aqui eu tenho conversado com alguns irmãos, eu tenho orado, e aqui é algo para nós considerarmos. Apesar de serem fundamentais, o estudo da Escritura, estudar, que nem quando a gente prepara, a gente vai ler comentários, ouvir irmãos, isso é importante. É importante saber as doutrinas, conhecer o ensino doutrinário, é importante a boa teologia, claro que é importante.
A má teologia está fazendo muita coisa errada hoje na igreja. É importante que nós cremos a melhor interpretação da Escritura, a fé reformada. Contudo, irmãos, nada disso é o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é conhecer a Cristo. Sem essas ferramentas nós não conhecemos. Mas elas não são um fim em si mesmo. E os fariseus conheciam tudo de Escritura, mas não conheciam a Cristo. E o que valia? Eles eram mestres. Nós vamos ver hoje à noite, o Sinédrio era composto de top, gente top. O Sinédrio decidiu matar Cristo. Então nós podemos ter muito conhecimento, mas se não tivermos Cristo, irmos a Ele, andarmos com Ele, nada vale. E esse é o maior de todos os perigos. Você conhecer a teologia correta, conhecer todas as doutrinas, mas não conhecer o dono, o autor e o alvo da doutrina. Paulo também vai falar da revelação do Evangelho no Antigo Testamento. E ele fala do primeiro pai. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Olha que fascinante. E algumas traduções, a NVI, nesse caso, ela perde. Essa aqui é a tradução revista e atualizada. Porque ela substitui a palavra evangelho por boas novas. É a mesma coisa, mas aqui é importante que a gente mantenha a palavra evangelho. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Olha só que Paulo, inspirado pelo Espírito, lembra? Jesus falou assim, a Escritura testifica de mim. E aí Paulo vai falar assim, a Escritura prevê que Deus justificaria todos pela fé. Olha o que ele diz. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Olha o anúncio do Evangelho. Mas quem? Abraão? Jesus vem milênios depois. Pois é, um dia, aquele descendente que Deus anunciou por meio de Moisés, vai passar pela semente de Abraão por meio de Maria. Paulo está dizendo que Abraão pré-anunciou o Evangelho. O ponto, irmãos, é a Bíblia anuncia o Evangelho desde o seu primeiro livro. Isso não é força de expressão, isso é claro. Quanto mais nós meditamos na Escritura, mais nós vamos ver essa verdade. Por quê, né? Por que Deus faz isso? E aí outro parágrafo da confissão. Porque Deus é o autor dessa aliança. O pacto ou a aliança está fundamentada na eterna aliança que havia entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. E aqui nossa mente não alcança. Se é que dá para dizer que nossa mente alcança qualquer coisa espiritual de verdade. Eu creio que nós temos hoje, nós que cremos, temos o Espírito Santo habitando em nós e a iluminação do Espírito, nós temos apenas relances dessas verdades tão grandiosas. Mas aqui não dá nem para, nossa mente não entende. Eu estava vendo o irmão R.C. Sproul, nas últimas pregações, falando sobre a questão do mal. A origem do mal. Ele fica 1h30 falando, e a conclusão é de séculos, não sabemos. Isso se nega responsabilidade humana? De forma nenhuma. Nós não sabemos. E aí o cara, ele disse, eu cheguei à conclusão de que nós não sabemos. E aí o professor dele falou assim, mas como é que você pode ser tão pretenso, com essa pretensão de que você chegou agora à conclusão de que não sabe? Quem é você? Você tem quantos anos? Eu falei assim, mas, irmão, nós temos irmãos de séculos antes que já chegaram a essa conclusão, já morreram faz tempo. Ou você agora vai trazer uma novidade? Ah, é verdade. Então, nós nos rendemos. A nossa mente não alcança. O que a nossa mente não alcança? Quando Deus estabeleceu esse pacto? O pecado entrou. Ali o pecado entrou agora. Então, deixa eu colocar Gênesis 3,15 aqui. Foi aqui? Foi ali que Deus estabeleceu que Jesus viria salvar a humanidade? 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 9. Paulo está escrevendo para Timóteo.
E aí o contexto é, Timóteo é pastor. Timóteo era pastor em Éfeso. Prega isso aí. Prega essa verdade. Mesmo que você não entenda, prega essa verdade. E aqui eu fiz para o nosso tempo, se você pegar os versículos 8 e 9, todo ele, você vai ver. Mas o ponto é o seguinte aqui. Deus, no versículo 8, nos salvou e nos chamou, os que creem, obviamente, com santa vocação. O chamado de Deus é santo, não tem nada em nós, é dele, essa vocação, esse chamado. Ele fez isso não segundo as nossas obras. Ele não viu alguma coisa lá em Abrão. Quando chamou Abrão lá, Abrão estava adorando a Deus. Não, Abrão era um politeísta, era um pagão. E se Deus não chama Abrão, ele ia morrer crendo em falsos deuses. Então não foi segundo nada do que nós tenhamos feito, mas conforme a sua, e essa é uma palavra que muita gente não gosta, própria determinação. Deus determina segundo a sua vontade soberana, independente do que o homem faz. Não é que ele sabe, ele determina. E graça, porque a determinação, soberania, anda aliada com a graça, que nos, até aí tudo bem, né? Que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Você não precisa ser um teólogo para dizer que antes dos tempos eternos significa que antes de tudo existir. O Evangelho foi estabelecido por Deus antes de existir tudo. Quem entende isso? Tito. Para Tito ele vai escrever no capítulo 1, versos 1 a 3, e ele vai trazer um pouco mais de detalhes ainda. Nós estamos vendo quando que Deus elaborou o Evangelho da graça. Vai ter tanta coisa para conversar, sentar com o Senhor e conversar. Senhor, como foi isso? Mostra um pouco aqui. Vai ter a eternidade para ouvi-lo falar. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, com o objetivo para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Olha só, o eleito vai crer, porque já foi eleito antes da fundação do mundo. Tem um momento que vai acontecer isso, ele vai precisar ouvir o Evangelho. Tem eleito aqui em Londrina que não creu ainda? Tem. Mas ele precisa ouvir o Evangelho. Quando ele ouvir o Evangelho, Deus vai pegar a eleição e vai concretizá-la na vida dele quando ele crer. Mas ele não foi eleito porque Deus sabia que ele ia crer. Levar os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Essa vida eterna que o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Vida eterna que ele prometeu por meio do Evangelho antes dos tempos eternos. Não veio depois, veio antes. A promessa da vida eterna, aliada ao Evangelho, veio antes de tudo existir. Como é que nós entendemos isso? Nós não entendemos. Mas nós cremos porque é a palavra de Deus. Acontece que no devido tempo, antes dos tempos eternos, estava lá Deus, a Trindade, definindo. No momento da história, depois da criação, no tempo devido, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Paulo é um grande exemplo. Saulo não queria saber de Deus, ele era um religioso, mas houve um momento na eternidade que Deus me elegeu, e um momento no devido tempo que eu ouvi o Evangelho e foi convertido a Cristo. Qual a diferença de Paulo para nós que cremos? Nenhuma. Para qualquer cristão na história? Nenhuma. O autor ou o escritor aos Hebreus disse: Deus falou muitas vezes de muitas maneiras, mas ele não parou aqui. Versículos 2 e 3 lá de Hebreus, vamos voltar para o texto de Hebreus. Ele, tendo Deus outrora falado de muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. É o que nós vemos no começo, o pacto, ele é anunciado lá no comecinho, gente. Ele é concretizado em Cristo. E depois de Cristo, não tem mais nada para ser revelado. Olha o que a palavra diz. Nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Falou de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho. Esse Filho é quem
constituiu Deus Pai, herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem, esse quem devia estar em letra maiúscula, por meio de quem Cristo é o autor, é o haja de Deus, fez o universo. Aqui está mostrando que Jesus é Deus, mais um dos tantos textos. O Filho, Jesus Cristo, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de Deus, do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra. Tem alguma coisa além de Deus a ser revelada? Mas é claro que não. Deus revelou a expressão dele em Cristo, não tem mais nada para ser revelado. Então aqueles que buscam revelação hoje vão encontrar engano. Nesses últimos dias, significa que desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta. Isso significa de maneira clara que Deus não tem mais nenhuma revelação a fazer. Nenhuma. Se alguém disser que tem alguma, é falso profeta. Isso não significa que Deus não possa me dirigir em uma tomada de decisão. É claro que Ele dirige. O Ítalo e a Karina vão casar. Eu espero no Senhor que a decisão tenha sido diante do Senhor. Nós cremos que é assim, por isso nós vamos celebrar. Então, não significa, eles tiveram uma revelação, Ítalo, case com a Karina. Não, mas eles entenderam por princípios da palavra que tem que ser entre cristãos, e aí se entenderam. Isso não é revelação, isso é direção do Espírito Santo. Quando a gente fala de revelação, é algo novo, fora da Escritura, não tem. Mas tem um monte de gente dizendo que tem hoje, mesmo entre os evangélicos. Por que não tem mais nada? Porque Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de Deus. O que tem a revelar mais que é Deus? Nada. Nessa realidade, nada. Tudo que Deus que tinha que revelar está em Cristo. E aqui, eu quero mostrar, está encerrado aqui. Não tem mais nada fora daqui. Nada fora do solo da Escritura, um dos pilares que nós cremos. Senão a gente vai começar a dar ouvido nos estudos lá. Virgem Maria, vocês já entraram? Sobre o papel da adoração a Deus e fala da Maria. De onde veio a adoração a Maria? Veio da Escritura? Não. Veio de revelações fora da Escritura. O que nós devemos fazer quando isso acontece no meio evangélico? Não aceitar. Entende? Porque só a Escritura. E por fim, sobre o pacto de Deus, a confissão vai dizer, então, para resumir, é somente pela graça deste pacto que os descendentes de Adão, que são salvos, obtêm vida e uma bendita imortalidade. Pois o homem é agora totalmente incapaz de ser aceito diante de Deus nos mesmos termos em que Adão vivia em seu estado de inocência. E aqui eu quero só inverter o sentido aqui para nós vermos esse último parágrafo. O homem é agora totalmente incapaz de ser aceito diante de Deus nos mesmos termos que Adão vivia. Por quê? Citei no começo, Adão foi criado sem pecado, Adão e Eva. Nós não. Nós não temos mais estado de inocência, nós somos pecadores desde que nascemos. E muito pecadores. E porque queremos. Então não tem mais idade da inocência. E nesse estado, agora é incapaz o homem de ser aceito diante de Deus. E ele não somente a ser aceito, mas ele não busca Deus. Depois do pecado, todos são pecadores. Nascemos em pecado, fomos concebidos, a palavra diz, em iniquidade. E nós não podemos, nem queremos, como o Flávio disse, o homem, pergunta para um ímpio se ele quer agradar, ele não está nem aí. Agora, quando você fala de inferno, ele fica com medo. Um colega meu que não fala de inferno, não, que eu fico arrepiado. Fala de inferno, não, mas vivia no pecado. Mas fala de inferno, não crê, não quer saber, mas não, fala de inferno que eu fico arrepiado. Porque a consciência do certo e errado está lá. Mas não quer a Deus, não busca a Deus. A humanidade, eu gosto dessa palavra, teologicamente, chafurdada no pecado. Paulo descreve isso, Romanos capítulo 3, versículos 10 e 18. Irmãos, Romanos é o texto que nós deveríamos ler pelo menos uma vez por ano.
Lê. Romanos 10, aliás, 3, 10 a 18, está mostrando essa realidade, por que o homem é totalmente incapaz de ser aceito, de buscar a Deus, de querer a Deus. Mais claro que isso, não tem como, porque foi inspiração do Espírito. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas são cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabe quando nós reconhecemos que nós somos isso aqui? Só mediante a ação do Espírito Santo. Porque uma pessoa que não crê, ela jamais vai reconhecer que ela é isso aqui. Ah, mas eu não sou tudo isso aí. Ah, eu não sou bom, mas também isso aí é demais. Nós só reconhecemos que somos isso aqui, e nós somos isso mediante a ação do Espírito Santo. Aí então, lá na confissão, nós lemos então que diante disso, é somente pela graça deste pacto que os descendentes de Adão, que são salvos, obtêm a vida e uma bendita imortalidade. Nesse estado não tem como ser diferente a não ser pela graça. Por isso que é só pela graça. Por isso que não tem outra alternativa. Por isso que toda religião que não se fundamenta na graça é falsa, mesmo que leve o nome de Jesus. Se acrescentou qualquer coisa à graça, não é mais evangelho, deve ser rejeitado. Assim, a alternativa é todos os pecadores que creem em Cristo, creem no evangelho da graça, são salvos, obtendo vida e uma bendita imortalidade. Paulo vai falar um pouquinho disso à frente, aí no mesmo capítulo de Romanos 3, versos 21 a 24, quando ele diz: mas agora, o estado nosso é esse, não tem jeito, mas agora nós resolvemos mudar. Eu vou mudar agora, tomei iniciativa. Eu vi que estava errado, eu vou mudar meu caminho. Não, Deus, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Independente da lei, do que eu faço ou deixo de fazer, da qual testemunham a lei e os profetas, todo o Antigo Testamento. Justiça de Deus, como ela se manifesta, Paulo? Mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Significa então que se eu crer em Cristo, na justiça dele, no que ele fez, me arrependendo dos meus pecados, eu recebo a justiça dele e sou salvo pela graça? Sim. O Evangelho é isso. Não há distinção, você pode ter sido o mais podre de todos os pecadores ou o mais hipócrita de todos os religiosos. Se você crer em Cristo, se arrependendo dos seus pecados, você é salvo. Essa é a graça de Deus. Nenhuma religião prega graça. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ainda que nós não entendamos, Deus elaborou esse plano de redenção antes de existir tudo. A maravilha é que eu faço parte disso. Você crê? Você está dentre estes aqui que um dia vai poder sentar com Ele, conversar sobre a maravilhosa salvação que Ele deu. Não é se você participa dessa ou daquela religião, mas se você realmente creu no Evangelho, arrependeu-se de seus pecados, creu no que Cristo fez. Se você disser sim, eu creio, saiba que foi pela graça. Pela graça que Ele concedeu para que você pudesse crer no que Ele fez pela sua maravilhosa graça. Deus não tinha que criar o homem, depois Deus não tinha que dar tudo ao homem como Ele deu. Depois Ele não tinha que dar a salvação ao homem depois de ter escolhido o pecado. Deus não tinha que perdoar nem salvar ninguém, mas Ele fez isso por sua graça, e todos aqueles que creem, todos os pecadores que creem, são salvos pela graça dEle.